Bom, para começo de conversa, quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Nada a ver com isso. O que nós vamos conversar hoje aqui nesse dia 25/6/2024 é a reflexão de uma devocional que uma irmã fez e mandou para mim, e então eu vou fazer conforme eu recebi. Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de nós também falarmos sobre a palavra de Deus e o texto para essa manhã é João capítulo 5, do versículo 1 ao 14, que diz assim, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estavam era paralítico, já fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pegue a sua cama, a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e ele disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado. Muito bem, então como eu havia iniciado aqui dizendo, eu não tenho nada com isso. Essa é uma devocional de uma irmã que fez, achei interessante, mandou para mim e falou: "Pastor, fiz essa devocional, queria compartilhar contigo." Aí compartilhou e eu quero compartilhar com cada um de vocês, né? Olha só, o texto fala sobre o encontro entre Jesus e um paralítico na porta de um templo, na porta do templo, uma das portas, né, daquele complexo todo que era o templo, né? É toda aquela terraplanagem grandona, com vários muros, com várias portas. Então, numa daquelas portas ali, havia um homem paralítico e tinha uma lenda, como nós lemos no texto aqui, uma lenda que a água mexia a partir do trabalho de um anjo, e quem entrasse naquela água primeiro ia ser curado. E aí Jesus fica sabendo sobre este homem, Jesus se informa acerca desse homem, chega perto dele e fala com ele assim: "Você quer ser curado?" O homem não responde, o homem dá uma tangenciada, ele tangencia, ele fala: "Mas ninguém me joga na nossa água." Às vezes a gente não tem coragem de pedir a Deus exatamente aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente não tem... a gente sabe o que precisa, a gente sabe o que precisa, mas não sabe como orar, né? A Bíblia já fala isso: nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, esse homem não teve coragem de dizer para Jesus: "Sim, eu quero ser curado." Ele ficou em silêncio. Porque às vezes a gente também não sabe qual é a vontade de Deus, não é verdade? Como é que a gente vai orar assertivamente acerca de um assunto? A gente define o nosso ponto de oração, às vezes, numa situação tão complicada, 38 anos ali, naquela situação, né? Como é que ele ia falar: "Eu quero isso"? Difícil, né? Talvez eu no lugar dele faria a mesma coisa, né? Então, qual é a vontade de Deus? A gente não sabe. Então esse homem não orou assertivamente acerca daquilo que ele queria. Não disse exatamente o que queria. Ele não respondeu, mas ele foi sondado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, o seguinte: "Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará." Percebe que orar é falar. Muitas vezes, na maioria, 99% das vezes, a gente está orando a Deus, a gente está falando alguma coisa para Deus. O texto de Mateus 6,6 vai dizer que Deus não está ouvindo a sua oração, Ele está vendo você. Repara lá para você ver, Ele está vendo. Então Jesus sondou o coração daquele homem. Ainda que aquele homem não tivesse dito: "Eu quero ser curado",
Era óbvio que ele queria ser curado. E Jesus, sondando o coração daquele homem, então, fala para ele, olha, levanta, toma a tua cama, teu leito, tua maca e anda, né? E anda. Então, Jesus lê o nosso silêncio tantas vezes. Às vezes a nossa boca se cala, porque a gente não sabe como vai orar mais sobre uma situação, sobre uma questão, mas ele está vendo a nossa vida, ele está vendo o nosso comportamento, ele está vendo a nossa atitude. Foi vendo que Ana foi, ou melhor, foi sendo vista que Ana foi abençoada, né? Ela estava orando no templo, Eli olhou para ela, o sacerdote Eli, e ela foi abençoada, né? Então, Deus vê a nossa atitude de oração, né? E aí Jesus dá a ele 3 ordens: se levantar, tomar o leito e andar, né? Se levantar é uma decisão interior. Era o primeiro ato de fé desse homem, era se levantar. Primeiro ato de fé. Antes de tomar o leite e andar, ele precisava crer que aquela palavra de Jesus que disse assim, levanta, toma teu leite e anda, ele precisava saber, ele precisava crer no efeito dessa palavra de Jesus na vida dele. Ele nem sabia quem era Jesus. Mas a autoridade com a qual Jesus falou, rapaz, se levanta, toma teu leite e anda, ele assumiu aquela palavra como sendo uma ordem a ser cumprida, embora não soubesse quem era Jesus. Isso é fé. Isso é fé. É a atitude interior de tomar uma decisão em cima daquilo que Deus falou conosco, ainda que as circunstâncias ao redor pareçam desfavoráveis. Não era favorável para ele a ideia de levantar. Ele não sabia o que era levantar 38 anos. Ele não sabia o que era ficar de pé 38 anos. Mas Jesus falou para ele, fique de pé. E ele ficou de pé. Depois Jesus fala para ele assim, ó, toma o teu leito e anda. Tomar o leito, como disse a irmã, simboliza, mostra, ele tinha que abaixar, né? Primeiro ele ficou em pé, agora ele tinha que abaixar de novo para pegar o leito, né? Tomar o leito ali, segundo a interpretação dessa irmã, que achei interessante, tem a ver com tomar a história, né? Tem a ver com a humildade de abaixar, tem a ver com a ideia de você olhar para a sua história e perceber que com humildade, que foi só a ação de Jesus que permitiu que você ficasse de pé. Então tomar o leite tem a ver com isso. Conversando com o Lúcio por esses dias, eu falei, uma das coisas que a gente conversou, eu falei assim, ô Lúcio, fica firme com Jesus, apesar dos pesares, vamos ficar firme com Jesus, porque a gente passa por luta mesmo, né? E às vezes a luta é tão grande, tão assustadora, que a gente corre o risco de desanimar, né? Aí ele falou comigo uma frase que eu achei interessante, ele falou, pastor, eu sei de onde Deus me tirou, não tem volta, não tem como eu voltar atrás. Então, levantar, tomar o leito, tem a ver com você lembrar da sua história, saber de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida e não querer retroceder. Carregar aquela cama ia trazer a memória daquele homem seguinte, durante 38 anos essa cama me carregou, agora eu estou carregando essa cama. Durante 38 anos eu carreguei na minha vida, eu carrego uma história de 38 anos de sofrimento, mas agora eu tive um encontro com Jesus e isso mudou a minha história, mudou a minha vida, né? Então essa disposição interior de levantar-se e essa disposição de abaixar para tomar o leito tem a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de eu saber que eu estou de pé porque Jesus me levantou e eu nunca me esquecer de onde eu saí. Diferente do cego que Jesus falou, joga sua capa fora e vem. Aliás, Jesus nem falou isso com ele, ele falou para vem cá. Aí o cego Bartimeu, né, pegou a capa e jogou fora. A capa era simbolismo de alguém que dependia do Estado, dependia dos recursos do Estado para sobreviver. Então ele arranca aquela capa, joga fora, tipo assim, nunca mais serei cego, nunca mais usarei essa capa. Esse homem também, quando ele olhava para essa cama que ele estava carregando, ele pensava assim, eu nunca mais vou ficar deitado nessa cama, numa situação de vulnerabilidade como eu estava, porque eu tive um encontro com Jesus. Então é bom a gente pensar nisso, né? Que história você carrega? É sempre bom lembrar, né? Vamos lembrar do exemplo do Lúcio, quando ele disse, né? Eu sei de onde Deus me tirou. E todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu, Cláudio, quando eu olho para a minha vida e para as marcas que muitas vezes eu tenho no corpo, eu também sei de onde Deus me tirou. Então não dá para retroceder. É a cama que a gente leva todo dia, né? É a cama que a gente leva dos livramentos, dos sinais, dos prodígios. Então o primeiro milagre é acreditar que eu posso ficar de pé. O segundo milagre é eu baixar para pegar a cama, para não me esquecer do que Deus fez na minha vida, né? E a terceira ordem que Jesus deu a ele, vai embora, anda, toma tua cama e anda. Esse homem estava destreinado, né? 38 anos naquela situação, já estava destreinado a ficar de pé, mas sob a palavra de Jesus, ele ficou de pé. E mais ainda, sob a palavra de Jesus, ele andou, né? Ele andou. É o milagre de ir adiante, né?
ir adiante apesar das coisas que nos aconteceram. Tem pessoas que foram libertas por Jesus, tem pessoas que foram abençoadas por Jesus, mas não conseguem ir adiante, fica ali paralisado com a cama, observando a cama, pensando na cama. A cama no sentido figurado, você sabe disso. A pessoa fica ali olhando para a cama, pensando na cama e pensando, puxa, Jesus me livrou disso, Jesus me livrou disso, mas agora tem que andar. A vida tem um curso a ser seguido. E esse homem precisava tomar essa atitude, né? E ele então vai adiante com a sua cama, né? Apesar de tudo, é necessário ir adiante. E aí lá para frente, a Bíblia diz que ele reconheceu Jesus, porque ele tentou ver quem foi. Tanta gente, tanto movimento. Imagina como é que era o movimento daquela situação ali. E ele não viu. Jesus desapareceu, sumiu no meio de todo mundo. E aí quando perguntaram para ele, rapaz, a gente te conhece, você era um paralítico que ficava ali, o que está acontecendo? O que você está andando agora? Ah, um rapaz mandou levantar, tomar minha cama e andar, eu estou andando. Mas quem foi? Aí ele não sabia quem era. Aí quando mais tarde ele encontra com Jesus, ele reconheceu Jesus. É importante reconhecer que as vitórias que a gente tem na vida vêm dele, não vêm da gente. Se dependesse daquele homem, ele ia ficar mais 38 anos ali naquela situação. Mas como dependia de Jesus e dependia da vontade de Deus, e a vontade de Deus era favorável a ele, nesse caso, ele foi. Na verdade, a vontade de Deus é sempre favorável, né? Não é muitas vezes, não coincide muitas vezes com aquilo que nós chamamos de favorável. No caso aqui, coincidiu com aquilo que ele chamava de favorável. Então, reconhecer Jesus significa voltar sempre nele, reconhecer que sem ele, nada muda na nossa vida. Reconhecer que eu só estou com o leito. Imagina agora ele enrolar aquele tatame, aquela maca, e colocar lá no canto da casa dele, de vez em quando ele passar na sala, está lá. Ele falou, essa maca só está embrulhada ali, e eu estou de pé aqui, porque foi Jesus quem fez isso. Tem muita coisa que está acontecendo na sua vida, que vai acontecer na sua vida, que só está acontecendo por causa de Jesus. E é importante dar a Ele toda a honra e toda a glória. Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado à irmã que me mandou essa devocional. Eu fiz algumas adaptações, com certeza, mas achei muito interessante e estava esperando a oportunidade para compartilhar dessa bênção grandiosa. Se você também tem, manda para mim, para a gente conversar a respeito, tá bom? Deus abençoe, que a nossa terça-feira seja de grandes bênçãos, guardado e dirigido pela boa mão do Senhor.